Gente, a gente sempre grava as aulas que você perdeu, às vezes estão na internet, mesmo a formatura toda passada na internet fica gravada. Daqui uma semana sempre fica disponível para vocês acessarem. Então, voltando, assim, o propósito desse curso de Velho Testamento e Novo Testamento é oferecer ferramentas para vocês abrirem a Bíblia e sozinhos começarem a encontrar verdades bíblicas e dando ferramentas assim, para que você descubra como chegar lá. Estamos terminando com o livro de Apocalipse e fazendo deste livro aí uma espécie de, como é que fala? Um ensaio, de experimento, fazendo um experimento deste livro, fazendo interpretações, para que você tenha assim uma visão geral. É um livro pouco conhecido, mas é um livro muito importante. Quando ele foi escrito, o objetivo dele era fortalecer a fé de uma igreja que seria muito perseguida, de crentes que perderiam tudo por causa do Evangelho. Gente, essa é uma realidade que, usando aquela expressão famosa, mutatis mutandis, mudando o que precisa ser mudado, isso acontece com todas as pessoas. Há sempre barreiras para vivermos a nossa fé de forma integral. Há pessoas que nos cobram, vivemos segundo o padrão do mundo, as regras que estão ao redor de nós ensinam. E nós sabemos, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Você exigir a perfeição de alguém é um absurdo. Só Cristo é perfeito. Por outro lado, nós somos desafiados a sermos pessoas melhores. E o livro de Apocalipse é só um livro para a gente incentivar. Então, estamos encerrando com esse propósito. Hoje nós vamos ver como é que o livro de Apocalipse aproxima do seu final, apoteótico. A gente vai olhar para a eternidade. Eu acredito, essa é a minha visão, que de Gênesis 3,15. Por que Gênesis 3,15? Porque aqui está a primeira promessa de redenção. Até Apocalipse 22, que é a conclusão do resultado dessa obra, até lá. Deus vem nos ensinando a olhar para a eternidade. Deus vem nos apontando o caminho da eternidade como um bom caminho. Se nós não olharmos para a eternidade, então onde é que nós vamos olhar? Vamos olhar para a terra. Vamos buscar as recompensas desse mundo só. Vamos viver apenas no mundo. Quais são as coisas que devem prender no nosso coração? Quais são os valores que devem determinar quem nós somos? Como vamos viver? A proposta bíblica é a eternidade. É que eu e você possamos olhar, vê-la se aproximando, desejá-la, amar a volta de Jesus Cristo. Se aquele fez a primeira promessa, vocês lembram qual é? De ti sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Apocalipse 20 é o pisar da cabeça da serpente. Mas a história não parou. Ainda assim nós temos Apocalipse 21 e 22, a apoteose de toda a existência. O cristão é aquele que crê que existe um reino acima das circunstâncias deste mundo. Um reino que nós não ganhamos pelo nosso mérito, porque somos bons. Ganhamos de graça, porque Cristo morreu por nós. Que o Senhor nos ofertou esse reino gratuitamente, para que dele fizéssemos parte e dele desfrutássemos para sempre. Então, assim, creio que estudar a Bíblia é estudar isso. O desenvolvimento da chegada da eternidade, a vida futura, no tempo em que eu e você vamos nos livrar daquilo até que nós somos os seus pecadores. Não é isso? Então, olha, eu quero desafiar a ler a Bíblia com essa música.
educar filhos para a eternidade, viver para a eternidade, falar de Cristo para dar vida eterna às pessoas. Esse é o resumo de quem nós devemos ser. Bom, vamos a Apocalipse 21 e 22 para ver esse futuro apoteótico. Futuro apoteótico. Eu não tive a oportunidade, nós tivemos alguns intervalos, de ver Apocalipse passo a passo, todos os textos. Mas uma coisa me chama, eu estou indo para Apocalipse 21, mas antes tem que fazer uma parada no Apocalipse capítulo de número 20. Em Apocalipse capítulo de número 20, nós vamos ver a grande peleja final, a guerra final, a luta final. Nós vamos ver o Senhor derrotando todos os inimigos da fé. Alguém lê para a gente aí verso de 1 a 4. Verso de 1 a 4. Do 20. Então, descendo do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechando-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto como tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós vamos ter aqui então, olha, a primeira parte dessa visão, nós vamos ter uma prisão de 1000 anos e depois um tempo resumido de soltura de Satanás. Esse tempo resumido de soltura de Satanás é o chamado grande tribulação. É o tempo em que ele voltará a ter força para impedir nações de andarem na luz do Senhor. Então, há várias propostas de interpretação para isso, mas não vou entrar hoje no mérito disso, só quero mostrar o futuro apoteótico hoje, tá bom? Mas, para que você conheça a nossa posição é de que isso aqui, essa prisão, ela começa com Jesus Cristo na cruz. Lá em Colossenses, está dizendo o seguinte, que ele triunfou deles na cruz. Bom? Mas quando estiver chegando próximo ao fim, ele será liberto novamente, justamente para ser destruído. Ele enfrentará novamente os eleitos de Deus, ele enfrentará novamente o Evangelho, haverá a grande perseguição, a grande tribulação, aquela da qual Jesus disse assim, que naquele tempo, se você tiver a bagagem no sótão de uma casa, não vá para o céu. Dali mesmo você já corre para o monte. Não vai fazer mal, não vai fazer chapinha nessa hora. Tá? Não perca tempo com essas coisas. Deixa a camisa do Corinthians lá, não adianta que não vai dar para entrar no céu com ela. Do jeito que você tiver, sai. Certo? Eu tenho que chatear os corintianos um pouquinho, né? A alegria é essa. Aliás, tem tantas poucas tantas poucas essas aulas precisam ser de segunda. Eu ia dizer que não tem uma segunda chance para entrar no céu. Essas aulas estão sendo de segunda. Alguém disse que futebol é uma segunda religião. E eu estou bem sincero, acho que é a primeira de muitas pessoas. Dia 12, né? O Palmeiras já está na situação. Já. Dizem, olha gente, vocês que vão fazer festas de Natal, podem ficar tranquilo, não vai ter violência em São Paulo. Esse dia, a violência irá no Japão. Brincadeirinha. Olha só, nesse período, haverá uma igreja. A igreja que estiver vivendo neste período será a igreja mais lapidada que já houve em todos os tempos. Porque Deus irá prepará-la para esse tempo. Deus não nos coloca em tribulação sem antes nos preparar. A história dos avivamentos. Um dia a gente devia estudar a história dos avivamentos.
Na história dos avivamentos, algumas coisas acontecem antes. Olha, algumas coisas acontecem depois dos avivamentos. Historicamente, depois de avivamentos, vieram guerras e perseguições. É curioso que Deus aviva o seu povo para tempos ruins, para provações. Esta igreja será a igreja mais dedicada, será a igreja mais entregue, mas ao mesmo tempo a mais injustiçada, a mais possível, a mais odiada, justamente porque ela ama Jesus Cristo. Quando nós amamos Jesus Cristo, algumas coisas acontecem. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a notícia é boa, a nossa terra é. Então, aqui, irmãos, nesse tempo, ele será concomitante. Cresce a tribulação, mas também cresce o número daqueles. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, daqueles que enfrentam morte, mas se enfrentam e se entregam, não dão chance para o diabo tirá-los de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Então haverá um grupo de resistência neste período. Aqui então também é um período que começa a igreja, no sentido mais consistente da palavra. Nós sabemos que tem crentes no Velho Testamento, né? Que eles compõem a mesma igreja. Mas aqui, a igreja é conhecida como a igreja de Cristo, historicamente. Ela começa aqui e ela também vai seguir adiante. E nessa fase da tribulação, ela será forte e fiel. Então nós vamos aqui para o final desse capítulo. Você vai ver assim, a partir do verso número 7, essa derrota de Satanás. E você vai ver, por exemplo, a descrição, verso de número 9. Quem gosta de filmes sobre o final dos tempos já viu esses filmes que no final a grande batalha de Gog e Magog. Juntam-se os povos todos contra a igreja de Cristo. Alguém vê aí o verso de número 9? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, assim, eles sitiaram, eles rodearam, iam destruir, e o nosso Salvador veio. Fogo do céu destruiu os inimigos. Há muitos filmes que contam essa história, não sei se vocês já viram. Eu gosto muito daquela trilogia Senhor dos Anéis. Essa trilogia, escrita pelo Tolkien, ela é escrita pelo amigo C.S. Lewis, o Tolkien. C.S. Lewis nós conhecemos porque ele é declaradamente cristão. Mas essa era a época em que a literatura inglesa ela tinha uma influência cristã muito grande. Se você perceber, por exemplo, o Senhor dos Anéis, você vai ver assim a ideia, retorno do rei. Sempre verá um Messias presente. Então tem uma das batalhas que o povo mesmo é minoria. E de repente eles estão encurralados e a terra afunda com todos os inimigos. Isso é um retrato de uma visão cristã da batalha final. Esses filmes eles têm muito ainda dessa cultura cristã que estava presente. Eu sei que tem gente que não gosta, tem muito bicho, tem muita coisa de magia. Gente, a gente tem que conseguir saber separar isso. Eu sempre recomendo para vocês, por exemplo, um livro que eu gostei muito, li recentemente, Orlan, As Crônicas de Luz e Sombras. Orlan, excelente, escrito por um pastor. Então, isso é importante que você descubra que isso é o que... São 7 livros. O último é a última. Eu gosto mais do Tolkien que do C.S. Lewis, assim, como leitura. O C.S. Lewis é mais infantil, o Tolkien é mais para adulto, eu gosto. Mas aquele mais infantil. Qual? O mais importante de tudo é o sacrifício, né? O grande sacrifício. Que é o primeiro mesmo, não é o primeiro que entra no livro, Não. depois no final ele escreveu o número. C.S. Lewis vale a pena. Eu queria que você visse essa batalha de Magog, Deus do Tramujas. Isso já é um ensino bíblico. Veja, a igreja está sendo destruída, o livro de Apocalipse entregue. Eles estão lá, vai entrar, por exemplo, o imperador Diocleciano.
Diocleciano vai tentar dizimar os cristãos. Ele vai tentar acabar com os cristãos. Eles vão para as arenas. É com Diocleciano que a morte pelos leões, que inicialmente era a morte pelas lutas de gladiadores, depois a morte simplesmente pelas decretações de crucificação e enforcamento e fogueira. Os romanos não enforcaram, ou eles crucificaram, ou eles queimaram. Bom, tanto faz, né? Vamos ser empenhados. Vamos ser empenhados. Né? Então, assim, com Diocleciano, a maldade do Império Romano vai se tornar ainda mais potente. Ele vai, por exemplo, lançar os leões sobre os cristãos. Então ele queria dizimar os cristãos de duas formas: matando os cristãos e matando o coração dos cristãos. Ele queria que os cristãos o temessem. Se você fosse um cristão daquela época, e você estivesse ali no Império Romano, toda aquela área que comportava a Grécia, a Ásia Menor, a Palestina, o norte da África e, obviamente, a Europa da época, você, menos os impérios saxões, né? Saxões, menos aqueles impérios, mas todo aquele império, se você estivesse ali e você fosse um cristão e alguém te denunciasse, duas coisas ele ia te dar. Ele ia te dar uma chance de se retratar, dizer assim: não, eu não sou cristão, eu segui a Deus, mas fui enganado, tá? Ou morrer. As opções não eram muito boas. Que tipo de morte você queria? Ser queimado vivo? Ser crucificado em praça pública? Ou ser lançado nas arenas? Nas arenas havia dois modelos, né? O primeiro modelo, o mais comum, era a morte pelos leões naquela época. Mais tarde, os jogos dos famosos gladiadores. Vocês já viram assistir um filme, né? Então veja, naquela época, ser um cristão era ser uma pessoa declarada morta. Apocalipse diz assim: por mais que seja lugar de perseguição, por mais que eles nos retirem, quem vai nos livrar é aquele que veio do céu. Então esse é um texto que eles liam com muita esperança. Eles entendiam isso. E se você aprender a ler Apocalipse nas suas circunstâncias, você também vai desfrutar das mesmas alegrias e paz que são propostas para aquele silêncio e para nós. Leu dessa forma. Quando eu li, eu percebi que era por trás de toda a simbologia, o eixo da mensagem era diferente. Sim, o Apocalipse pode ser esperança, confiança, fidelidade de Cristo é maior que os nossos inimigos. Então você está vendo aí Apocalipse 20 terminando dessa forma. Mas há ainda um trecho. Eu quero chamar a atenção para esse trecho. Alguém lê para a gente os versos 11 a 15, que é o trecho conhecido como o juízo final. Quero que vocês percebam um detalhe nesse juízo, uma ausência. Vamos ver se vocês percebem uma ausência nesse juízo. Vi um grande dom. E viu aquilo de trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E levaram os mortos, que a lei havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi chamado ou foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Qual é a ausência? Vocês notaram alguma ausência aí nesse momento de juízo? Qual? Não, juízo. É Cristo. Eu vi aquele que estava no trono.
ali no trono, você vai ver no trono em Apocalipse, sempre está o cordeiro. E aí, gente, tem alguma ausência? Vocês notaram alguma ausência? Das pessoas que Isso. Notaram que ali só termina dizendo que foram lançados no abismo? Você vê então só uma descrição, o juízo final, uma descrição só dos que são lançados no lago de fogo. O inferno é lançado no lago de fogo. Viram que está faltando ali uma presença. E aí, cadê os santos? Jesus descreveu o juízo dizendo o seguinte: colocarei as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então Jesus descreveu a presença dos crentes no dia do juízo, e eles estarão lá. Mas para Apocalipse, o juízo, aliás, o juízo final é uma coisa tão importante. Apocalipse fala dele em meia dúzia de versículos, não é uma coisa estranha? Parece, né? É que junto com isso aqui, você tem Apocalipse 21 e 22, que é esse período, só que aqui fala sobre os santos de Cristo. O livro de Apocalipse não é um livro para descrever como é que vai ser o julgamento dos ímpios. O livro de Apocalipse é um livro para dizer, sim, os ímpios serão julgados, mas olha como Deus trabalhará sobre eles. Você tem aqui então no juízo final, nesse período final, daqui até antes, é a luta dos cristãos. Você vai ver sempre lá a carta à igreja de Éfeso: vocês estão sendo perseguidos, alguns vão prender vocês, olha, cuidado. Você vai ver sempre luta, sempre os crentes decapitados, os crentes sendo injustiçados. Mas no final do Apocalipse ele fala: olha, Deus julga a nossa causa, vamos ímpios, e olha como é que ele vai tratar a igreja. O livro de Apocalipse é um livro para deixar bem claro para você que o reino virá. Olha como é que começa o capítulo 21, versos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, toda a rotina de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, que nós já vimos aqui, desculpe os que estão hoje só pela primeira vez, já tem coisa que a gente já viu, mas vimos que é um livro circular, ou seja, que as partes dele sempre começam mostrando a luta, o sofrimento e a vitória, luta, sofrimento e vitória, luta, sofrimento e vitória. Nessa parte final, capítulo 18, a partir do capítulo 18, luta, sofrimento, vitória. E agora, o livro todo termina, se você ler os primeiros capítulos 2 e 3, depois da introdução, você vai ver Deus falando: olha, a igreja está mal, a igreja no mundo está ruim, está sendo perseguida, mas ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei na coroa da vida. Luta, sofrimento, vitória. E a Bíblia vai terminar falando que como o povo de Deus lutou, sofreu e venceu. Então nós temos dois capítulos apoteóticos que fazem o final apoteótico da história, que é o início da eternidade. E aí você vai ver essa descrição tão bonita, descrição da eternidade. O que Deus quer com isso? Então, voltando aqui àquele início, Deus quer colocar a eternidade no nosso coração. Sede, que é o valor da eternidade. Que faz a gente andar sem se apegar à materialidade e aos compromissos que essa terra exige. Fala, Dani. A impressão que eu tenho, assim, me vejo pensando agora, quando a gente vai pensar no livro, é um livro sobrenatural, é uma linguagem não sobrenatural, mas são tudo existindo, até parece que alguém está no estado, né? Parece que mudou quem me escreveu. Mas assim, parece um livro, toda hora você está tendo que ler e falar aleluia, porque é um êxtase, é uma coisa assim, gloriosa demais, né? Era isso que Jesus
estou aqui. Olhe para mim. Quando eles olham para Cristo, eles veem Cristo glorificado. Esse é o Cristo de Apocalipse. Vê que o Cristo glorificado, o Cristo de Apocalipse, não mostra, olha aqui as minhas mãos, olha os meus pés. Toca o meu lado. O Cristo de Apocalipse, ele é glorioso. Seu resplendor é como o do sol. Suas vestes são talares. Todos os olhos estão fixados nele. Esse é o Cristo. Esse é o nosso Cristo. É o Cristo que reina. Então, essa é a dinâmica deste livro e esse é o final apoteótico. Algumas coisas sobre o final apoteótico que vão ajudar nós a terminar. Então, como é que funciona isso? Funciona assim. Quando eu penso na eternidade, algumas pessoas vão dizer, não, isso é o que eles chamam de escapismo. A ideia de tentar negar a realidade para viver de algo maravilhoso. Não é que a pessoa que está sofrendo e não quer enxergar. Então, o escapismo nesse sentido, tentar tirar o segundo coisa do meu bolso. Não fica incomodando. Oi? Então, caverna. Dani não revela a sua idade, Dani. Revela a sua idade. Capitão Caverna. Ou urso com cabelo duro. Aqueles dois. Ou o floquinho, né? O cachorro lá. Gente, chega. Eu nem veio hoje. A ideia desse manual não é que a gente comece a negar a realidade. É desejar, é esperar. É aprender, por exemplo, como disse o salmista, o choro dura uma noite. A Bíblia sempre repete essa ideia de esperança, de vir, Cristo voltará. Isso muda o modo como eu amo. Isso muda o modo como eu enfrento as batalhas. Lembrando que tem um Cristo que luta por mim. No capítulo de número 12, você verá essa descrição da luta e você vai ver sempre no final Cristo aparece como aquele que veio para vencer e venceu. Então lá tem a inscrição Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai ver toda essa postura. A ideia é a seguinte: que nós aprendamos com Apocalipse alguns valores da eternidade para determinar os valores dos quais a gente anda. O primeiro deles é esse que vocês viram agora há pouco: o valor da comunhão com Deus. Eu quero andar no modelo de eternidade no meu dia a dia, comunhão com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está? Você fala com Deus sempre, você ora, você busca isso. Essa proximidade da eternidade no seu dia a dia vai te levar a isso. Tem gente que acha que para falar com Deus não precisa ser perfeito. Eu toco muito nessa tecla porque a gente se machuca com os nossos pecados, com os pecados dos nossos irmãos. A gente fica assim, meu Deus, está tudo tão errado. Está tudo tão errado na minha vida, está tudo tão errado no mundo, está tudo tão errado, e a gente se esquece que tem um Deus para recorrer. Então você vê aqui na descrição o tabernáculo de Deus. Ele habitará com eles. A primeira lição desse capítulo apoteótico é que quando eu espero a eternidade, vou fazer um gráfico aqui, a esperança da eternidade é a esperança da comunhão. Então veja, se eu quero trabalhar para a eternidade nessa vida, eu tenho que trabalhar pela comunhão com Deus. Começa por aí. Porque o que Deus primeiramente promete é exatamente isso. Olha, o pecado nos afastou, o pecado criou separação entre nós, mas eu, através da história do Gênesis 3:15, eu aponto para comunhão. Lembra a conclusão do Apocalipse? Eu aponto para a comunhão. Ah, sim. Exatamente. Aí, não sei se você falou em junho, 12, né? 12 e 11. Exatamente.
Ele foi endurecido por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra que foi servida que deram, e mesmo que face da morte, não amaram a segunda lição, aí, Apocalipse 21, verso de número 4. Alguém lê para a gente? Ele enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, mentaliza. A igreja que está recebendo este livro é a igreja que está no pranto e na dor, está nas lágrimas. E ela recebe o livro dizendo: olha, a eternidade propõe uma paz e alegria que ninguém pode tirar. Que Cristo vai julgar as nossas lágrimas. Então, veja, é importante que a gente ande nessas coisas. É importante que a gente não perca essa promessa. Que o andar aqui não nos leve a olhar só para aquilo. Deus, olha ali, olha o que o fulano fez, olha o que eu fiz. Mas você se mantenha feliz no fato de que Deus é a sua paz. Jesus Cristo vai dizer: eu dou a minha paz. Não é do jeito meu. Então, Apocalipse 21 vai estabelecer parâmetros para você não. Olha o próximo texto, verso de número 5 e verso de número 6. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós andamos na expectativa de que tudo que Cristo disse e fez é verdade. E é verdade. Ele próprio disse assim: fiel e verdadeiro. Posso não poder tocar a ferir de uma forma tangível, pode não parecer. Muitas vezes a crente fala assim: será? Tem crente que no fundo fala assim: será? Você já perguntou? Eu não gosto nem de falar, porque a hora que eu falo aí tem gente que começa: será? Será que é isso mesmo? Será que podemos confiar? Será que realmente existe essa eternidade que está aqui? É aí que você exercita a sua fé. É aí que Deus faz a diferença na sua vida. Porque Ele é o único capaz de fazer você viver esse padrão. Convencimento humano não é suficiente, gente. Nós não temos argumentos para convencer humanamente. Não existe. Você chega para uma pessoa e fala: não, mas a Bíblia diz, mas para eles isso não vale, você sabe disso, né? Já experimentou? Chegar para você: não, se a Bíblia está dizendo. E aí ele chega para você, dependendo do. Isso, dependendo do grau de argumentação, né, ele vai dizer assim: e se daí? Quer dizer que se eu pegar um livro que está dizendo alguma coisa, eu vou sair afirmando aí? Esta fé, ela é soberana. É por isso que ela é a chamada fé dos crentes, dos eleitos. Não são todos que conseguem ouvir a voz do Senhor. Jesus Cristo mesmo disse: quer ver? Olha comigo lá em João, Evangelho de João. No capítulo de número 6, no verso de número 37. Alguém pode ler para a gente? Todo aquele que vai me dar, expirá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você vê que é assim, Jesus Cristo fala assim: aquele que o Pai me dá, esse é o que vem a mim, esse que me ouve, é esse que é movido pela fé. Que a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É a graça que é manifesta sobre nós.
É a graça de crermos em Jesus. É isso que faz a igreja ser algo diferente. Não é a nossa ética. A nossa ética tem que ser diferente. Mas não é a nossa ética que nos faz diferente. É Deus. Irmãos, olha, com todo o carinho que eu posso ter por vocês, eu não posso convencer ninguém da verdade. Eu não posso dizer para ninguém o que é o certo, o que é o errado, e convencê-los. Eu posso dizer o que é certo e errado, esperar que o Espírito esclareça o coração de vocês. Então Jesus está dizendo assim: eu sou testemunho fiel de doutrina. O que eu digo é verdadeiro. Creia. Se Jesus Cristo disse para nós que precisamos buscar a comunhão, Ele sabe que é isso que vai mudar a nossa vida. Ele assegura. É nele, é na palavra dele. Daí a ideia de que a palavra ela é extremamente importante, porque é a palavra de Deus. Ele prometeu vencer. Ele é fiador, olha, é a minha palavra. O próprio Senhor, Deus, diz: juro pelo meu santo nome. Deus se interpõe com o juramento, ele interpõe com o juramento, o próprio nome dele, pela santidade dele. Só o que estou dizendo é verdade. Então, assim, a palavra de Deus, ela é a ferramenta mais importante da vida do crente, que temos que confiar nela. Temos que aceitá-la, recebê-la. Hoje, esse será, vocês já perceberam que o será de hoje em dia sempre vai desembocar numa dúvida sobre a Bíblia? A dúvida mais básica é essa: se foi escrita por homens, quem é? Normalmente o que é questionado é a suficiência da Escritura. Então, por exemplo, alguém vai dizer assim, vamos pegar alguns exemplos históricos. Lá na Idade Média, na Alta Idade Média, a infalibilidade papal, assumiu o papel, assumiu o papel de autoridade do papel. A autoridade do papel bíblico. Então, veja só, o que nós estamos dizendo é que a Bíblia não era mais suficiente. Nós precisávamos de uma outra autoridade que afirmasse que isso é verdade. No nosso tempo, aqui na Idade Média, de certa forma até hoje, a Igreja Católica Romana, ainda até hoje, a infalibilidade papal é tomada como fé, última palavra de fé. Não é assim, é assim sobre a Bíblia. Os que são católicos, ou que foram católicos, sabem disso. Que há um tempo atrás, por exemplo, a Bíblia nem se importava. Uma encíclica papal, às vezes, é mais difundida do que textos bíblicos. Por exemplo, quando o Papa disse que Maria subiu ao céu sem passar pela morte, a famosa Assunção de Maria. Conhece essa doutrina? Já ouviram, pelo menos. Quem não sabe, a Assunção de Maria é a doutrina católica romana que diz que Maria, assim como Jesus, não morreu como os outros homens, mas subiu aos céus. Onde é que isso foi encontrado? Onde é que está escrito? Onde é que está proposto isso? Na Bíblia? Não. Na Bíblia, ao contrário, está dizendo que cabe ao homem morrer. Até mesmo aquelas duas testemunhas, nós imaginamos ser Enoque e Elias, passarão pelo processo, se forem. Somente como é que Deus vai resolver a vida de Enoque e de Elias, que ainda não morreram. Mas,
entendemos que as duas testemunhas do Apocalipse que morrerão em praça pública são esses homens. Lázaro, que ressuscitou depois, morreu. O filho da viúva de Naim, que Jesus Cristo ressuscitou depois, morreu. O filho da viúva de Sarepta, que Eliseu ressuscitou depois, morreu. Como é que é, né? Morreu mesmo. Morri mesmo. Morre comigo. Você vê que respeito é assim, você sabe? A única verdade da vida é verdade. Essa é a coisa que nós sabemos que todos vão passar, né? Então assim, olha, perceba que a autoridade da Bíblia é que é sempre questionada. No nosso tempo, você vê, por exemplo, novas revelações do Espírito. Esse processo de novas revelações do Espírito, que hoje está se tornando cada vez mais popular, não preciso ir a um determinado lugar que alguém vai revelar para mim o que eu devo fazer, é ou não é um questionamento da suficiência da Bíblia como livro para nos ler? É dizer mais ou menos assim, a Bíblia é muito boa, mas na prática a gente precisa de um pouquinho mais, uma coisa mais contemporânea, algo mais direto. E não são poucos aqueles que caminham muito mais atrás disso, muito mais atrás das novas revelações, que a palavra do Senhor. Fresquinha, como dizia Benihim, né? No café da manhã de Benihim. Eu devia ter dado essa aula semana passada, isso das minhas provas, né? No café da manhã de Benihim, ele sentava à mesa com o Espírito Santo. Daí ele vai escrever o livro, Bom Dia, Espírito Santo. E o Espírito Santo falava com eles as coisas mais novas. Né? Olha, Benihim, acabei de descobrir uma coisa nova sobre Deus. Assim, é um contestar da palavra. Sem contar no início aqui do século XX, a contestação da palavra de Deus pelo movimento liberal, que persiste ainda até hoje, por incrível que pareça, o liberalismo teológico. Dizia o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém partes da palavra de Deus. Foi o famoso movimento de desmistificação. Então dizia assim, não, o milagre não é verdadeiro, é uma maneira como o judeu explicava a verdade. É liberalismo teológico. Nós temos igrejas ainda nos dias de hoje que a Bíblia é um livro comum, tão bom quanto o jornal de ontem. E que a verdade não está em tudo, e a gente cabe a nós raciocinarmos pela verdade. Isso é um movimento de contestação da suficiência da palavra. Mas Apocalipse é um livro, olha só, Apocalipse é um livro final da Bíblia, no sentido, olha, estou aqui, estou entregando para vocês o livro pelo qual vocês vão viver, pelo qual a igreja vai aprender de mim. Então você vai lá em Apocalipse 22, vamos ler a descrição do céu, tá? Que é no capítulo 21, 9 em diante. Vamos pular essa parte, depois você dá uma olhada. Tá bom? Verso de número 6 do 22. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deu 7 também. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, olha a ênfase no final de Apocalipse. Agora outra pessoa lê 18. 18 e 19, desculpa. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas
feridas neste mundo. Então você vê que para o escritor aqui, para aquele que proclama a palavra, é importante a confiança na sua palavra, que é fiel e verdadeira. Então veja, a palavra então ela assumirá, a partir do final do livro do Apocalipse, ela assumirá o comando da vida da igreja. É Cristo falando através da palavra. Então a igreja, ela veio pela palavra. Então você vai ver os apóstolos falando, olha, que nós devemos pregar a palavra. Você vai ver Cristo dizendo assim, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Você vai ver essa ênfase toda na Escritura. Aí vocês têm que ouvir os profetas, você tem que ouvir os apóstolos. Então, todo esse circuito vai desembocar na verdade de Cristo, que é a palavra. E a melhor maneira de se apegar à palavra é ter olhar na eternidade. E a melhor maneira de olhar para a eternidade é crer na palavra. Então, o que é então no final do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é um livro de esperança, como eu disse. É um livro que nos ajuda a entender como caminhar, olhando para Cristo, olhando para a eternidade e fidelidade à palavra. Fala, Saulo. A gente vê tantos símbolos, mas como é que a gente não se perde por assim? O senhor sabe dizer assim, de maneira objetiva, por que tantos símbolos? Não sei, por exemplo, o senhor prega que dá mais trabalho. Se tiver sentido, tudo. Eu recomendo a vocês, quando estiverem lendo o Apocalipse, que as primeiras leituras não se apegarem assim. Exatamente. Porque, na verdade, o ensino não está no decifrar de símbolos. Mas eles têm algum sentido, principalmente para aquela época. Tem um tipo de literatura judaica que a gente chama de literatura apocalíptica judaica. Então, quando João escreve, ele escreve aquele tipo de literatura que para eles que liam, entendiam quando diz assim, olha, aquela mulher tinha um diadema. Eles não pensavam em diadema aqui na Grande São Paulo. Eles sabiam muito bem o que significava. Então, você quer traduzir essas coisas, é bom que você estude, por exemplo, diademas, coroas, a ideia de poder, a ideia de glória. O diadema, principalmente, a ideia de resplendor. Ela aparece com resplendor, ela se destaca na multidão. Ele tinha chifre. O bicho lá tinha chifre lá no Apocalipse. O chifre é a ideia de poder, de autoridade, de governo. Tanto os saxãos. Sim, no caso, não, os chifres simbolizam reis, por exemplo. Você vai ver lá, sempre dizendo assim, o carneiro tinha 2 chifres, eram 2 reinos, um chifre era maior que o outro, um reino era mais forte que o outro, era o Império Medo-Persa. Nem sempre simboliza mal. Não, a ideia, quem lia a literatura apocalíptica, está falando do poder de governo que tinha esse chifre ao mal, né? Por exemplo, os saxãos, já viu os vikings? Né? Bom, gente, para falar a verdade, no Brasil o chifre tem outro sentido, né? Esse cara a senhora conhece a senhora. Eu sei que ela está rindo, não é ataque de riso, tá? Não é de... No Brasil tem outro sentido, né? Faz lembrar uma coisa, músicas bregas que cantam dores de cotovelos. Né? Mas, por exemplo, os saxãos usavam muito a ideia de chifre. Então você vai ver lá os vikings usavam chifres e eles tinham simbologias. Né? Chifres para baixo, chifres para o alto. A história de Israel, falando da história dos reis, algumas passagens citam também o chifre. Tem uma passagem que fala que a pessoa segurou a ponta do chifre, você ficava no tabernáculo, alguma coisa assim. Uma passagem não, era comum. O chifre simbolizava governo, poder. Era a leitura que eles faziam, por exemplo, olhavam para os lobos, para os animais, e viam que os animais que tinham chifres maiores eram os que dominavam o rebanho. Né? O chifre no tabernáculo também, quem comesse então os chifres não poderia ser morto, Se a pessoa que matasse tinha que comer. Tinha que esperar. Exatamente. Então, veja, essa simbologia de Apocalipse, para eles, era uma leitura assim, tranquila. Nós precisamos estudar um pouquinho, mas se você não estudou um pouquinho,
para entender o que significa isso, por que o animal tem cabeças diferentes. Então lá em Apocalipse 13 você tem um animal que é meio leopardo, meio leão. Então é a ideia de força, a ideia de agilidade, que ele age com. Por que sai um rio da boca da serpente? Nós já até comentamos aqui, a ideia de rio tem sempre a ideia de palavras, o que sai das bocas, são os discursos que se faz. Mas você não deve se apegar a essa simbologia pela Apocalipse. Né? Então, só lembrando, para eles vai fazer muito sentido. Tem um livrinho bem fininho, não sei de qual é a editora, do Ernest Mayer. Ele escreveu Literatura Apocalíptica, que ele dá algumas dicas de como conhecer essa literatura apocalíptica judaica, apocalíptica judaica. Irmãos, nós estamos encerrando aqui. A ideia geral não é dar explicações detalhe por detalhe, mas apresentar o modo de leitura da palavra. E hoje aqui, apresentar a palavra é uma coisa muito importante, pessoal. Dizer para você a importância de você recorrer ao livro que nos foi deixado como nosso guia. Nós hoje somos muito pragmáticos, nós queremos resolver as coisas da nossa força. Nós somos inteligentes, nós achamos que temos todas as respostas. A gente às vezes acha que nem tem as respostas, mas a gente procura pelas nossas próprias forças. Quando elas estão ali na palavra do Senhor, ela nos direciona muito bem. Ela é capaz de mudar a nossa vida. Então, o desafio de fé é viver pela palavra. Aquele que tem os meus mandamentos nos guarda, este é o que me ama. Sabe, é a gente conseguir voltar para ele. É a gente conseguir crer que a salvação não depende mais de nós, nunca depende. É a gente crer que existe um Deus fiel que vem nos buscar. É a gente depositar a esperança no que está escrito aqui. Eu quero lidar melhor com o meu casamento. Busca sabedoria na palavra. Eu quero lidar melhor com meus afazeres, com a minha vida, com as coisas que eu estou fazendo. Eu estou muito perdido, eu não sei para onde ir. Busca orientação na palavra. Deus pode não te responder se você for com uma bicicleta ou casa. Ou pode não responder exatamente a que você quer. Vai responder o que é certo. Essa é uma ponto. Deus pode não dizer para você, compra a bicicleta, não casa não. Sim. Já pela bicicleta ou um álbum. Né? Ou Deus pode dizer assim, casa. Mas sabe uma coisa, casa, nessa vida não andar de bicicleta. Deus pode dizer muitas coisas. Deus está aqui para nos orientar. Mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou entender? Deus diz que Ele esclarece. Que o nosso apelo à palavra é o que está na nossa parte. Guardar o coração à palavra. Ele vai nos esclarecer. Aí é que entra o contexto da igreja. Aí é que entra o contexto da irmandade. Aí é que entra o contexto dos pastores. Aí é que entra o contexto dos pais. Aí é que entra o contexto dos irmãos de fé. Daqueles que são mais experientes na palavra. A explicação, o entendimento, vem com o tempo. E quando não tem tempo para isso, mas precisa do esclarecimento, tem o Espírito Santo, que age no nosso coração e esclarece a verdade. Né? Voltando àquilo que a Bia disse, é muito sério. Não vá para a palavra tentar forçar aquilo que você quer ouvir. Isso é que a gente pegava no bar. Vou achar o versículo para esfregar na cara dele. Não é agora. Vou achar o versículo para esfregar na cara dele. Eu falei, a sua mãe estava totalmente errada, você não acreditou em mim. A Bíblia diz que a sogra está contra a mulher. Está na Bíblia. Aí ele paciente me falou, mas a Bíblia diz que nós temos que amar até os próprios inimigos. Não fala nada da sogra, fala do inimigo. Mas tem gente que grita a sogra. Essa minha sogra.
Eu quero que você aprenda assim, lendo, olhando a Bíblia, mas sem querer forçar. Seja humilde. Seja humilde para deixar a Bíblia fazer a leitura da sua vida. Eu gosto da frase do Lutero. O aluno chega para o professor Martinho Lutero, né? Chega, professor Lutero, o senhor lê muito a Bíblia? Ele fala, não leio. Bíblia? Verdade. Tem hora que dá terra. O Samuel Escobar tem uma frase dele, a Bíblia conta mais. Pastor, vou compartilhar agora uma coisa que não é para mim ontem, então eu vou discutir, que a pessoa escreveu assim, não sei se tem a ver com o fim do mundo, né? Mas está se cumprindo. Leia João 7,53. Que aí a pessoa escreve lá, né? Depois do culto aconteceu uma coisa, eu acho que tem a ver com o fim do mundo, porque as coisas estão acontecendo. Leia João 7,53. Não acredito que João 7,53, porque eu fui abrir. Eu quero que vocês façam o que eu fiz. João 7,53. João 7,53. E cada um foi para a sua casa. João 7,53. No final do curso. João 7,53. João 7,53. Cada um foi para a sua casa. João 7,53. Não sei se tem a ver com o fim do mundo, mas eu estou seguindo. Porque assim que acabou o culto, aconteceu, ele está escrito em João 7,53. Ai, que ódio, eu fui correndo. Eu demorei para abrir porque eu falei, tem cheiro de pegadinha. Gente, que Deus abençoe vocês. Nós vamos entrar numa rotina de aulas. Chama? Aulas em conjunto. Algumas propostas. Ontem no nosso conselho pediu para fazer um planejamento de mais longo prazo, até 2016. Esse planejamento contempla a área de educação da igreja. Estão sendo colocados três aspectos da nossa missão que nós vamos enfatizar nesse período, para deixar bem claro para vocês que está bem marcado: evangelizar, educar e estruturar. Nós vamos trabalhar bastante para organizar a igreja. Há muita coisa desorganizada, será um período que a gente vai tentar reestruturar muita coisa que parece muito jogada. Trabalhar na educação, e a educação, essa área de educação, existe um lema: educar para a unidade. Vamos tentar enfatizar essa ideia da presença, do convívio, da disponibilidade de estarmos mais próximos. Isso vai incluir trabalhos na escola dominical, a educação em geral, não só a educação, essa que a gente chama aqui de educação formal, direta, mas a educação que acontece de outras maneiras, através de eventos, através de propostas de trabalho. Educação para a unidade. Então, a escola dominical estará se preparando. Primeiro no semestre, será um semestre de preparação. Então, nós contamos com você, contamos com a sua disponibilidade. Quero agradecer aos irmãos da Igreja Batista, lá no Colégio Anual. A gente, na nossa igreja, quando a gente nos passou sobre as 7 empresas de Ah, é? da reunião agora, né? Ah, que legal. Acho legal. Ótimo. Um abraço para os pastores de vocês lá, para todos, que a gente ama pessoalmente, né? Carinho. Eu vi o Wagner nascer na fé. Vi nascer na fé, né? Vi ele nascer, porque ele era da minha idade. É um testemunho que eu tenho que dar, que meu esposo não é convertido na minha igreja lá, ele faz parte do projeto. Do projeto? E orem por ele, porque ele vai escrever um salmo no marido.
Ela é a monetarista. Não é? Deus abençoe muito vocês, não. Leva um abraço na igreja de vocês, tá bom? Aí os visitantes, os parentes da igreja, sejam bem-vindos. Vocês moram aqui em São Paulo ou são lá no litoral? No litoral, né? Então, quando a gente for lá, a gente já tem casa para ir, tá? Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe todos. Bom descanso. Hoje à noite nós temos ceia. Vamos preparar para isso.